Se você não gostar dessa história, pode dar o dislike na mesma hora. A história que eu vou narrar aqui pra você aconteceu com uma amiga de trabalho. É uma história de terror, claro, com algumas modificações. Então é isso, fica até o final desse vídeo e se lembre, nada é o que parece ser. Em um certo dia, eu, Vivian, recebi um chamado do meu chefe, o chefe de polícia Alfred, para ir até uma cidadezinha de um interior situado em nossa jurisdição, para resolver um caso de desaparecimento. Alfred chegou para mim e disse: Vivian, tenho um caso para você. Uma criança de 12 anos de idade que desapareceu nessa cidade vizinha, de uma forma misteriosa. O detetive Jordan tentou contato com as pessoas de lá, mas ele me relatou que todos os moradores daquela cidade eram mudos. Eles não falavam nada. Isso me deixou intrigado. Eu estou reabrindo este caso, pois eu quero que você vá até lá e verifique essa situação. Faça de tudo para resolver isso, de uma vez por todas. Eu, como policial, não podia deixar aquela situação impune. Automaticamente, aceitei o caso. Juntei todas as papeladas necessárias, entrei na viatura e fui direto para aquela cidadezinha para saber o que aconteceu com aquele garoto. Nos documentos do caso, haviam vários dados, como o nome da mãe, nome do pai, e também tinha uma foto do garoto desaparecido. Ele era pequeno, magrinho, e me pareceu ser um menino bondoso. Eu não poderia deixar que ele continuasse desaparecido. Se ele estiver vivo, eu irei achá-lo. Então, eu falei comigo mesmo: isso só faz 2 dias que aconteceu. Com certeza, ele ainda deve estar vivo. Deve estar perdido na floresta. E eu vou achá-lo. E eu vou salvá-lo. A viagem foi longa. Só dava para ver mata dos 2 lados da estrada. Então pensei: é impossível alguém sobreviver tanto tempo perdido dentro dessa mata. Será que esse garoto ainda está vivo? E continuei a viagem, curtindo a linda paisagem de floresta. E quando eu estava chegando próximo à cidade, coisas estranhas começaram a acontecer. Na beira da estrada estava lá parada uma senhora de uns 60 anos. Ela não se mexia, não parecia se incomodar em ficar parada ali. Eu franzi os olhos na tentativa de enxergar melhor e ter certeza do que eu estava vendo. Mas era isso. Uma senhora estava ali. Então eu imaginei como uma mulher daquela idade consegue ficar aí, em pé, no meio da estrada. E então, quanto mais eu me aproximava, mais a minha vista ficava embaçada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia se era minha visão ou se era o para-brisa do carro que estava embaçado. Eu liguei o limpador de para-brisa na tentativa de enxergar melhor aquela senhora. Mas quando eu estava bem próximo a ela, cerca de uns 20 metros, eu a vi correr para dentro da floresta, como se tivesse visto alguma coisa assustadora. Foi então que eu parei a viatura bem no local onde ela estava parada. Desci do carro e saí rapidamente, ainda sem enxergar nada, à procura daquela senhora. Eu entrei na floresta por cerca de uns 20 metros, mas não consegui encontrar aquela senhora misteriosa. Ela correu tão rápido que nem parecia ser uma senhora daquela idade. Eu, ainda sem enxergar direito, comecei agora a ficar tonta, como se alguma coisa pesada estivesse sobre mim. Senti também uma sensação de alguém me segurando com força pelos ombros,
como se quisesse me jogar no chão. Minhas pernas tremiam e eu me segurava para não cair. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo, mas eu senti uma sensação muito estranha de que algo ou alguma coisa estava ali ao meu lado e não me queria naquele lugar de jeito nenhum. Eu então coloquei a mão no meu bolso e peguei um crucifixo que eu tinha ganho da minha falecida avó e que eu sempre o carregava comigo. E cambaleando e rezando em voz alta, eu fui caminhando com as mãos para a frente, com cuidado para não cair. Eu fui em direção à viatura. Quando eu estava bem próximo à porta, a sensação horrível que eu estava sentindo sumiu. Eu estava aos poucos voltando a enxergar e o peso sobre minhas costas tinha sumido. Nesse momento, eu me senti um pouco aliviada. Entrei no carro, dei partida, mas o carro não ligava. Tentei por várias vezes e de jeito nenhum aquela viatura ligava. Eu subi os vidros e me travei dentro daquela viatura. O medo começou a me consumir. Eu estava sozinha no meio da estrada e já estava prestes a anoitecer. Eu não deveria ter parado o carro ali, mas o meu instinto de policial não me deixou ver aquela senhora indefesa correr para dentro da mata e não fazer nada para ajudá-la. Começou a anoitecer e eu ainda estava tentando ligar aquele carro. Acho que devo ter tentado umas 100 vezes, mas ele não ligava. Foi então que comecei a ouvir coisas. Acho que era como se fosse uma pessoa, uma voz de mulher, me chamando para sair do carro. Dizia mais ou menos assim: Saia do carro, venha me ajudar. Eu tentei identificar de onde vinha essa voz. E ela vinha de dentro da floresta, na mesma direção que a senhora tinha corrido horas antes. Então pensei, pode ser aquela pobre senhora precisando da minha ajuda. Respirei fundo e eu me decidi. Eu tinha que ajudá-la. Era o meu dever como policial. E quando eu estava prestes a abrir a porta, escutei uma batida na parte de trás do carro. Nessa hora eu congelei. Fiquei sem me mexer dentro do carro. E eu não ouvia mais a voz daquela mulher que me pedia socorro. Então coloquei o meu ouvido bem próximo ao vidro da porta lateral do carro, na tentativa de conseguir ouvi-la novamente. Estava tudo totalmente escuro. Não dava para ver nada a mais de 1 metro da porta do carro. Mas quando eu virei o rosto em direção ao vidro, ali estava um homem, todo encapuzado, segurando uma vela. Na sua cabeça tinha um crânio de um bicho, um alce ou algum outro animal com chifres. Eu gritei. Coloquei a mão na chave do carro mais uma vez e dei partida com toda a força. E o carro ligou. Eu acelerei colocando o pé até lá embaixo no acelerador. Eu não tirei o pé de lá até estar a uns 100 metros dali. Eu não ousei olhar para trás e só olhava para a frente e torcia para chegar a alguma cidade. Eu dirigi por mais algumas horas e não encontrava essa bendita cidade, na qual eu fui designada para resolver esse caso misterioso. Era como se tudo fosse uma fantasia inventada da minha cabeça. Eu estava ficando louca ou estava sonhando? Será que tudo aquilo que estava acontecendo era real? E nessa hora eu comecei a ver luzes lá no final da estrada, como se eu estivesse chegando na cidade na qual estaria o mistério do desaparecimento daquele garoto. Eu fui desacelerando o carro, ao passo que chegava cada vez mais perto da entrada da cidade. E lá estavam várias pessoas em pé, na entrada da cidade,
segurando tochas e olhando para mim. Eu confesso que naquele momento eu não tive coragem de descer do carro. Eu estava completamente apavorada com tudo aquilo que estava acontecendo. E mais essa agora. Toda essa gente me esperando na entrada da cidade, segurando tochas. Tudo isso era muito estranho. Como assim? O que esse povo está fazendo aí? Pensei em voz alta. Como eles sabiam que eu estava vindo? Ah, isso só pode ser coisa do Alfred. Ele deve ter ligado para essa gente e dito que eu viria. Ele só está querendo me intimidar. Mas quando eu voltar para aquela delegacia, eu vou dizer umas coisas para ele. Um caso de desaparecimento de uma criança é coisa séria demais para ele estar com essas brincadeirinhas de criança comigo. Inclusive, tudo isso que está acontecendo pode ser também ele querendo me fazer desistir desse caso. Ele deve estar me testando, mas eu vou até o fim, aconteça o que acontecer. Eu parei o carro e estava pronta para começar a minha investigação. E no momento em que eu saía do carro, ainda me tremendo e meio desorientada com toda essa loucura, todas aquelas pessoas jogaram as tochas na viatura. Eles estavam loucos. Eu dei um grito. Eu pulei para longe do carro enquanto o fogo começava a consumi-lo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E num instante, eles começaram a falar palavras incompreensíveis. Eu não entendia nenhuma palavra. Parecia uma língua antiga de milhares de anos atrás. Eu estava apavorada. Então me levantei e saquei a minha arma. Mas eles eram muitos. Eu não podia atirar em todos eles. E se eu matasse um deles? O que seria de mim? O que seria da minha carreira como policial? Eu seria mandado embora por isso? Eu só estaria me defendendo. Tudo isso passou pela minha cabeça em questão de segundos. E então eu me decidi. Eu teria que atirar. Então eu mirei para cima e atirei. E todos eles ficaram em silêncio, em uma espécie de transe, logo após o meu primeiro disparo. Eu não conseguia falar nada. Aquilo tudo era uma loucura. Naquele momento, só passava pela minha cabeça que eu teria que sair dali o mais rápido possível. E foi então que pessoas começaram a sair de dentro da floresta. Muitos deles, e vinham todos na minha direção. Todos eles com um semblante de raiva. Eu não tinha para onde correr. Meu carro estava pegando fogo. Eu não conhecia a cidade. Eu não conhecia nada. Então eu corri sem rumo, sem direção, para fora daquela cidade. Eu não queria mais saber de nada daquele povo. Eu só queria sobreviver a tudo aquilo. Foi então que algo me acertou bem na cabeça e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu notei que estava vendada e amarrada. Meu Deus, eu tinha sido sequestrada. E a única coisa que me vinha à cabeça é que eles iriam me matar. Eles já tinham feito tudo aquilo e com certeza eles iriam me matar. Foi nesse momento que eu senti alguém se aproximando de mim. Era uma presença masculina. Eu sabia. E ele foi chegando cada vez mais perto. Mas eu já tinha sentido aquele cheiro. Era um cheiro familiar. Esse homem, com certeza, era alguém que eu conhecia. E ele vinha chegando cada vez mais perto, ao ponto de ficar bem próximo a mim. Ele colocou a mão no meu ombro e tirou a minha venda. Eu não acreditei no que os meus olhos viam. Isso era bizarro. Eu sabia. Era ele. Era o Alfred. Eu não sabia se eu sentia mais medo ou se eu sentia alegria, mas graças a Deus, ele estava ali para me salvar. E eu falei: Alfred, me solta. Essa gente toda é louca. Eles me prenderam aqui e vão me matar. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Mas algo estava errado. O Alfred não falou nada. Ficou calado, abaixou a cabeça, olhou para mim e disse: Você tem que morrer hoje.
você será oferecida como oferenda para o nosso Deus, o Beelzebul. Eu gritei por socorro e nesse momento ele colocou novamente a venda sobre os meus olhos e foi embora. Eu chorava muito. Será que eu iria morrer mesmo? O que estava acontecendo? E eu comecei a orar. Eu orava em voz alta, até Deus escutar as minhas preces. Eu gritava e clamava por socorro. E na mesma hora, eu ouvi tiros. Vários tiros. Essa era a minha chance. Quem quer que estivesse ali seria a minha salvação. Deus escutou o meu pedido de socorro. Eu teria que tentar. Então, continuei gritando. Eu gritei o mais alto que eu podia, pedindo por socorro por vários minutos, até não ter mais voz para gritar. Eu tentava, mas não saía mais nenhuma palavra. Esse seria o meu fim. Eu iria morrer como oferenda para um demônio. Eu que sempre fui tão devota à minha religião. E nesse momento, eu ouvi um barulho bem alto. Alguém tinha acabado de arrombar a porta. Eu sabia que alguém estava me procurando. Então puxei o último fôlego e gritei: socorro! E aquele homem me achou. Ele tirou a minha venda e eu vi. Era o Jordan, o detetive que veio nesse caso antes de mim. Ele sabia que algo estranho aconteceria comigo. Então, ele queria me avisar. Mas já era tarde demais. Eu estava à beira da morte, naquele quarto sujo, sem água e sem comida, sabe-se lá quantos dias. Ele me colocou nas costas e disse: eu vou te salvar, Vivian. Nós vamos sair daqui. E começamos a sair daquele lugar. Quando saímos daquela casa na qual eu estava presa, um cenário de carnificina foi o que eu vi à minha frente. Para me salvar, o Jordan tinha atirado em vários deles, e os que sobraram só ficaram olhando de longe. Nós dois entramos na viatura dele e saímos o mais rápido possível daquele lugar. Quando estávamos na estrada, eu disse ao Jordan que tudo isso foi obra do Alfred. Ele estava envolvido em tudo aquilo. Ele é um demônio. E o Jordan só balançou a cabeça e me disse: Vivian, não se preocupe. Eu já cuidei disso. Eu o matei. Ele nunca mais te fará mal algum. Foi então que eu me senti aliviada. E finalmente eu estava a salva. Eu iria viver, mas eu nunca mais voltaria naquela cidade dos infernos.